Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Marques, eu sou membro do Centro Internacional de Adoração e Missões do Rio de Janeiro, ministério dos meus queridos apóstolos Alexandre Macedo e Rita de Cássia, e esse podcast que você está ouvindo é um oferecimento do CETERJ, o Seminário Teológico do Rio de Janeiro, da minha querida irmã Tamara Maia. E caso você tenha interesse em estar semeando nesse trabalho, fazendo uma oferta nas nossas vidas aqui para melhoria de equipamentos e tudo mais, irmãos, ficou mais fácil. É só você fazer um Pix para a chave Adoracão Cian, com C, Adoração Cian, né? Adoracão Cian, @gmail.com, tá bom? Essa chave é mais simples do que as outras que estão por aqui na descrição do vídeo e tudo mais, eu vou atualizar. Mas através dessa chave você consegue estar semeando, ofertando nas nossas vidas. E na descrição eu peço para que você escreva Arco Podcast, que aí eu vou saber que essa é uma oferta direcionada especificamente para aqui o nosso podcast. Meus irmãos, eu quero estar agora estudando com vocês aqui um pouco a Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, a gente vai dar uma olhada aqui do primeiro versículo até o versículo 20. Não é muito texto. Aqui a gente vai falar daquele episódio que você talvez já deve ter ouvido falar, do endemoniado gadareno, ou gesareno, em algumas versões como essa aqui que eu tô, a NAA, tá bom? Então, meus irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E na versão NAA está escrito assim, olha: Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos, ou Gadarenos, dependendo da versão. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." E ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." E aí, meus irmãos, aqui no versículo 9 diz: Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, aonde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Guardem isso, pessoal, esse versículo é muito importante. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Gente, essa história é muito interessante, ela tem tantos pontos que saltam aos olhos, e vocês certamente, lendo comigo aqui, acompanhando
já devem ter se feito algumas perguntas assim ao longo do texto. Você fala assim, mas por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Então, meus irmãos, essa história aqui, ela me aponta para uma vida completamente transformada por Jesus. A gente olha para a vida desse homem que antes estava endemoniado e a gente vê que Jesus operou uma mudança completa na vida dele. E talvez você se pergunte assim, poxa, mas quais são as evidências de uma vida verdadeiramente transformada por Jesus? Então, meu irmão, para assim, a gente ter um pouco de contexto a respeito dessa história aqui, Jesus tinha acabado de atravessar o mar da Galileia e chegar a essa região aí dos Gadarenos ou Gerazenos. E ali ele encontrou esse homem completamente dominado por demônios. Esse cara, ele vivia entre os sepulcros, isolado da sociedade. Ele era um homem violento e ele era um homem escravizado espiritualmente. A gente vê que ele era possuído por uma legião de demônios. E depois desse encontro com Jesus, essa legião de demônios é expulsa e a cidade inteira presencia uma transformação na vida desse homem impossível de ser explicada de forma natural. Quando a gente olha ali no finalzinho do capítulo, né, a gente não só vê a libertação do homem, mas também as diferentes reações das pessoas diante daquela obra de Cristo. Então, a primeira grande lição que eu quero observar com vocês aqui, que eu aprendo com esse texto, é que a transformação produzida por Jesus, ela é visível. Uma pessoa transformada por Jesus, ela dá testemunho ali visível daquilo que Deus fez na vida dele. Então, isso está lá no versículo 15, né? Viram o endemoniado, assentado, vestido e em perfeito juízo e temeram. Ou seja, os moradores, eles não precisaram que alguém lhes contasse o que tinha acontecido. A mudança que eles estavam observando ali era evidente. E olhando essa grande lição aqui sobre a transformação produzida por Jesus é visível, eu vejo 3 sinais que me chamam a atenção. O primeiro é que o homem estava assentado, ou seja, ele antes era um homem inquieto, ele vivia correndo pelos montes, vivia atormentado, vivia com pressa, e agora ele está em descanso, agora ele está repousando. Por quê? Porque quem encontra Cristo, quem encontra Jesus, de fato encontra a paz. O homem estava ali atormentado, correndo para todos os lados, e agora ele estava pacífico, em paz, tranquilo. A segunda observação que eu faço nesse texto é que ele estava vestido. Por quê? Porque antes ele vivia nu, vivia pelado, né? A sua nudez representava vergonha, a sua nudez estava exposta para todo mundo. E aquilo mostrava uma degradação daquele homem, a perda da identidade de quem ele era. Ele deixou de ser a pessoa pelo qual ele tinha um nome ali dado desde pequeno. Ele era conhecido como o endemoniado. Ele era conhecido como o gadareno, o gerazeno, ali, né? O que era o doido. Imagina, tantos adjetivos que ele deve ter recebido naquela época ali. E o peladão, o doido, o endemoniado, o violento, o maluco. Ele perdeu a identidade dele. E agora ele tem a sua dignidade restaurada. Porque Jesus, ele não apenas liberta uma pessoa, ele restaura tudo aquilo que o pecado destruiu na vida da pessoa. E a terceira observação que eu faço é que ele foi encontrado em perfeito juízo, porque a mente dele antes era dominada pelo caos. Ele era dominado por uma legião de demônios e agora ele está alinhado. Jesus restaurou as emoções dele, os pensamentos, o propósito, porque a verdadeira conversão, ela não acontece apenas num discurso, ela produz evidências. E quem encontra Jesus começa a demonstrar mudanças perceptíveis em sua maneira de viver. Então, meu irmão, se você é um cristão, se você conheceu a Jesus, mas o seu temperamento, as suas ações, o seu modo de pensar não representa essa nova vida em Cristo, meu irmão, eu te aconselho a rever o seu caminhar, a rever suas posturas, a sua vida. Porque, como eu falei, a nossa vida ela dá testemunho daquilo que nós somos. Então, se você se diz crente, mas a sua postura aponta para aquilo que o demônio ali, né, o endemoniado gadareno, vivia,
Ora, as pessoas não vão ver Cristo na sua vida. Por mais que você diga que é cristão, por mais que você diga que serve na igreja, que é levita, nós que somos aqui da adoração, estamos, falando aqui para lideranças de adoração, de um modo geral. Meu irmão, você tem que rever os seus conceitos. A sua vida ela não pode demonstrar uma falta de controle. Ah, mas esse é o meu temperamento, eu sou assim mesmo, eu já vivi muita coisa e nada vai mudar. Olha, eu creio num Deus que pode todas as coisas, Ele pode mudar. Então, se você não quer abrir mão do seu temperamento, seja ele qual for, que é contrário àquilo que Jesus estabelece, que a gente vê nessa lição aqui, né? Um homem sentado, pacífico, vestido. Se as suas atitudes demonstram ou mostram para o mundo exterior alguém que não consegue cobrir a sua nudez, olha, meu irmão, eu te aconselho a se converter. Te aconselho a rever o seu conceito, porque nós temos que evidenciar o fruto do Espírito. E se isso não é evidenciado na sua vida, há um caminho a ser trilhado para isso. Mas a segunda grande lição que eu observo nesse texto é que nem todos celebram a transformação que Jesus realiza. E talvez esse aqui seja o mais interessante e polêmico dos pontos que eu observo nessa grande história, na lição que eu aprendo com essa grande história. Porque aqui a gente vai ver que então começaram a pedir-lhe que saísse da cidade. Aqueles homens que moravam ali em Gadara, né, naquela região ali, eles pediram para que Jesus saísse. E essa reação da população é surpreendente, porque eles acabaram de presenciar um milagre extraordinário. Um homem que ninguém conseguia controlar, agora estava completamente controlado, restaurado. Mas ao invés de adorarem Jesus, aqueles homens pedem que ele vá embora. Por quê? Porque a presença de Jesus confrontou os interesses pessoais daquele povo. A perda dos porcos, ela representou ali um prejuízo financeiro. E eles valorizavam mais os seus bens do que a libertação de um homem, de uma alma. Então, nem todos ficam felizes quando Cristo transforma vidas, quando Cristo transforma ambientes, quando Cristo transforma ministérios, porque alguns preferem manter os seus sistemas, os seus confortos, preferem manter os seus interesses ali intactos, ou os seus desejos, seus anseios alimentados para que um dia algo aconteça segundo o seu próprio interesse. E a presença de Jesus sempre vai exigir de nós uma decisão. Ou a gente se alegra com aquilo que ele está fazendo, ou a gente se torna um daquela cidade ali, que mesmo diante de um milagre gigantesco, estavam com raiva, porque aquilo que eles queriam não ia ser atingido. Aqueles porcos se jogaram precipício abaixo. Então a gente tem que avaliar, será que existe alguma área da nossa vida que a gente valoriza mais as nossas conveniências do que a presença de Deus, a presença de Cristo, aquela direção que Ele está dando para nós? Meus irmãos, é muito triste isso, mas é uma verdade, é uma realidade. Nem todo mundo vai ficar feliz com as mudanças, mas são mudanças que visam preservar vidas. Visa preservar aquilo que Jesus considera precioso. E eu não estou falando de um sistema, de um nome, de uma estrutura. Eu estou falando de vidas, de pessoas que tempos atrás estavam andando de forma violenta, nuas, por aí, sem propósito, sem direção. E agora Jesus faz o quê? Dá um propósito, dá um novo nome, né? Restaura a identidade de filho daquele homem e dá um propósito para ele seguir. A terceira grande lição que eu aprendo com esse texto é que quem foi transformado por Jesus recebe uma missão. Jesus vai dizer ali que, no versículo 18 a 20, vai para a tua casa, para os teus parentes e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Ou seja, o homem, aquele homem que antes era endemoniado, ele tinha um desejo de seguir Jesus fisicamente, mas o desejo de Jesus era outro. A missão que Jesus tinha para ele era outra. Por mais que o desejo daquele homem ali fosse legítimo, né? Então,
enquanto os discípulos estavam sendo preparados para serem enviados para outras regiões, aquele homem deveria começar na sua casa. E observa comigo a ordem de Jesus para ele, né? Vai para a tua casa. Por quê, meus irmãos? O testemunho, ele começa perto. Antes das multidões, antes de você falar para um grande público, existe a sua família. Antes de você subir num altar, numa plataforma, para falar do amor de Jesus, existem os relacionamentos. E Jesus fala, né? Vai para os teus parentes. Os primeiros a ouvir sobre a transformação na nossa vida, os primeiros a verem e ouvirem da nossa transformação, devem ser aqueles que conheciam a nossa antiga condição. Então, quem conhecia aquele homem dos sepulcros, violento, endemoniado, louco, doido, agora ia ver um homem restaurado. E, meu irmão, Jesus fala para ele, né? Anuncia o que Deus fez por você, né? Como o Senhor teve compaixão de você. Porque Jesus, ele não pede para que aquele homem pregasse algo complexo, uma teologia sistemática gigantesca. Não, Jesus não estava falando, vai lá para o seminário teológico do Rio de Janeiro, CETERJ, porque você vai sair craque de lá, você vai sair pregando muito, você vai sair conhecendo a Bíblia demais. Jesus, ele nos dá esse comando hoje, tá? Você que está me ouvindo aí, por favor, procure, você tem essa condição, essa oportunidade. Mas antes disso, Jesus, ele tem uma missão para todos nós. E a missão é, de fato, contar a nossa história. Jesus pediu isso para aquele homem. Conte a sua história. Porque, meus irmãos, o testemunho pessoal possui um poder gigantesco. E o resultado foi visível dentro do próprio texto. A Bíblia vai dizer que todos se admiravam, todos temeram, né? Porque uma vida transformada acaba se tornando uma ferramenta missionária. Às vezes você fica orando, Senhor, me manda para a África, me manda para a Coreia, eu quero pregar o teu amor, eu quero falar de Jesus para os povos. Ei, ok, amém. Eu creio que Deus tem esse poder de mandar você para esses povos precisam ouvir de Jesus, precisam ouvir do amor do Pai. Mas antes, Ele quer usar você como uma ferramenta missionária. Aonde você está, o seu testemunho ele é valioso. E aquele homem que antes espalhava o medo pela região, agora estava espalhando esperança, porque ele era o resultado nele mesmo de que Jesus tinha poder para resolver qualquer parada. E aquele homem que antes era conhecido pela sua escravidão, agora ele é conhecido pela sua libertação. Então, meu irmão, eu não sei o que hoje escraviza você. Eu não sei se é uma situação emocional do passado, ou se é um pecado de estimação, algo que você não consegue se libertar, uma situação da qual você se vê preso e não consegue se livrar. Jesus é a chave, Jesus é a solução. E, meus irmãos, nem todo mundo é chamado para estar pregando num púlpito. É verdade, nem todo mundo foi escolhido por Deus para ser um pregador da palavra no modelo que a gente conhece hoje, que sobe em um determinado momento no altar, pega o microfone e tem um sermão preparado ali. Isso tudo faz parte também do propósito de Deus para pessoas, mas nem todo mundo tem esse chamado. Mas todos nós, independentemente de cor, enfim, de qualquer característica física, mental, psicológica, histórica, todos nós fomos alcançados por Jesus para testemunhar de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Então, recapitulando aqui, esse texto nos traz 3 grandes lições. A primeira lição é que Jesus produz uma transformação visível. Aquele homem agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e isso nos ensina que existe um padrão dos céus para nós seguirmos. Não pode você querer seguir a Jesus segurando uma espada na tua cintura, cortando a orelha dos outros, porque Jesus vira para você e fala assim: vem cá, acaso eu estou levantando algum tipo de rebelião? Né? A segunda grande lição é que a transformação nem sempre será celebrada por todo mundo. Meus irmãos, algumas pessoas vão preferir os seus interesses
a presença de Jesus. Puxa, mas a mudança que aconteceu aqui, meu Deus, a glória de Deus se manifesta. Puxa, aquela pessoa era uma pessoa tão terrível, e agora ela está curada, graças a Deus. Vocês acreditam? Tem pessoas que não vão gostar. Tem pessoas que vão preferir que outras pessoas se mantenham sempre numa situação de escravidão para que isso evidencie elas como pessoas não escravas. Tal qual aquela oração, né, que o fariseu fez do lado do publicano. O fariseu falando, né, orando: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a este publicano, né, pecador. Enquanto que o publicano estava orando: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não valho nada. Tem pessoas que vão precisar que tenha um publicano perto delas para elas se sentirem importantes. E, gente, isso faz parte. Isso faz parte de qualquer lugar, não só da igreja, mas do seu trabalho, na família. A gente sempre se depara com esse tipo de situação. Mas nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Nós temos que renovar a nossa mente, nos transformar dia após dia naquilo que Jesus estabeleceu para nós. E a terceira grande lição é que todo transformado recebe uma missão. Jesus, ele envia aquele homem para contar o que Deus fez em sua vida. E eu e você temos uma missão de sermos essa carta de Deus para as nações, de sermos esse testemunho vivo para outras pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui me ouvindo, eu quero te fazer esse convite. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e ainda não tenha recebido Jesus como seu Salvador. É claro que esse podcast ele tem um direcionamento mais voltado para lideranças e tudo mais, mas pode ser que você tenha caído aqui de paraquedas. E eu quero te convidar a receber esse Jesus que tem poder para transformar a sua vida. Aí no seu lugar eu queria que você fechasse seus olhos. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, eu queria que você fechasse seus olhos e repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, porque hoje eu entendo que o Senhor é Senhor da minha vida. O Senhor tem poder para transformar a minha vida em uma nova realidade. O Senhor pode restabelecer a minha identidade como filho de Deus, filha de Deus. Então, Senhor, eu abro meu coração e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, meu irmão, meus parabéns, você agora faz parte da família de Cristo. E talvez você esteja aí me ouvindo e já conhece Jesus há muito tempo e está entendendo algumas situações na sua vida que se assemelham a essa história aqui do endemoniado gadareno, Gesareno. E talvez você esteja falando assim: poxa, Gabriel, eu preciso dar evidências da transformação que Jesus fez na minha vida. Eu preciso caminhar um pouco mais, eu preciso dar essa evidência de que eu sou uma nova criatura. Eu queria então que você também fechasse seus olhos, porque eu vou orar pela sua vida, tá bom? Senhor, muito obrigado pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está aqui me ouvindo. Eu te peço, Jesus, que o Senhor toque na vida dele agora, na vida dela, e transforma, Senhor, de dentro para fora, de modo que todos aqueles que estão ao redor dele, ao redor dela, independente de quantos anos eles estão caminhando contigo, possam ver as evidências da transformação que o Senhor fez na vida dele, na vida dela. E que por onde eles passarem, todos possam ver admirados que o Senhor fez grande obra na vida deles. Porque não se trata de nós, não se trata de orgulho, não se trata de quanto mais tempo eu tenho de caminhada, melhor sou. Não, se trata do quanto eu me abro para a tua transformação. Então, Senhor, muito obrigado pela vida desses meus irmãos que confiam nesse trabalho como uma ferramenta para transformação e alinhamento de propósito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero agradecer você que esteve aqui comigo até agora. Se você gostou desse episódio, por favor, curte, deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo quanto Jesus falou ao seu coração nesse dia e compartilha com as pessoas que você acha que essa palavra vai também falar ao coração delas, tá bom? É isso, meus irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço.